Olá, queridos irmãos da Sociedade Espírita Caridade e Fé. Mais uma vez, estamos aqui para uma rápida conversa fraterna. A Neuzinha me pediu que trouxesse hoje um texto da obra Compaixão, a Sementeira do Amor, que me foi ditada pelo amigo espiritual Carl Fiquiro. E eu escolhi o capítulo que fala da alegria de viver. Este capítulo nos traz Deus como excelso semeador, que semeou substâncias básicas para criar um vasto jardim, para criar este planeta, para criar a humanidade, para criar o nosso habitat e dar a oportunidade de renascimento a cada um de nós. Então o benfeitor começa nos dizendo que Deus, aquele que sempre foi, que é e sempre será o verbo do amor absoluto, não planejou castigos para nenhum de nós, mas tão somente a oportunidade de regeneração para filhos que prevaricaram em outros confins, para espíritos como cada um de nós que já cometeram erros em outros habitats, em outras existências, em outros planetas, e que agora temos a oportunidade de estar neste planeta que está em transição de um período de provas e expiações para um período de regeneração, para que cada um de nós possa, então, meus irmãos, se regenerar, se melhorar, se ajustar. Ele continua, então, nos dizendo que Deus, que o Pai, é magnânimo, é a representação perfeita da sabedoria, é um veículo ilimitado de luz e compaixão, e que ele exerce a sua compaixão em relação a cada um de nós, o tempo todo, perenemente durante a nossa existência. Para Deus, todos somos seus filhos, e todos os seus filhos são objeto de atenção. A cada um de nós ele concede a redenção das nossas faltas, nos oportuniza a sublimação das nossas arestas emocionais e nos dá o direito, meus irmãos, do alcance à verdadeira felicidade. Para que todos nós que reencarnamos aqui na Terra tenhamos um aparato necessário à superação de todas as nossas dificuldades. Para isso, ele nos entregou um planeta maravilhoso, um planeta com luz irradiante, com o sol que nos ilumina, com um céu azul, com as nuvens, com toda a natureza que nos cerca. Tudo isso para que nós possamos nos inspirar, abrandar as nossas mentes, meditar em contato com essa vasta natureza. E a partir desses momentos de reflexão, de meditação, nos melhorarmos. Então, tudo que está ao nosso redor, desde o céu azul, a variedade infinita de plantas, e ele nos diz que toda a medicação que nós precisamos está em a natureza, está na natureza, está ao nosso alcance, embora ainda não tenhamos descoberto tudo o que nos é útil. Temos a fauna maravilhosa, a infinidade de animais, temos os minerais, que tantas vezes desvalorizamos, mas que tudo isso está integrado e serve de aparato para a nossa existência, nos trazendo energias ainda desconhecidas. Tudo em plena comunhão natural, servindo então para o nosso progresso. Inúmeras espécies de animais, de irmãos que nós consideramos menores, mas que também são seres vivos. E o benfeitor nos diz, meus irmãos, que ao nosso redor, até mesmo o próprio pó, que provém de espécies de humus, contém em si vida abundante. A vida microscópica, aquela que nós não enxergamos. Então, todo o planeta pulsa vida, pulsa matéria viva,
para servir de aparato aos nossos projetos de felicidade, a nossa evolução. Então, em toda parte, tudo foi criado para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para o nosso desenvolvimento. Então, um dos caminhos para sentirmos a alegria de viver é desenvolvermos a gratidão. A gratidão por tudo isso que Deus nos dá. E além disso, meus irmãos, Ele nos dá o cuidado dos seus melhores discípulos, dos espíritos mais iluminados, para que nós não venhamos a sofrer demais em decorrência das nossas próprias atitudes, porque Ele não nos castiga, mas nós sofremos a lei de causa e efeito. Mas Ele envia, então, seus melhores cuidadores, seus melhores mensageiros para velarem por nós, para tentarem nos intuir, para tentarem nos guiar no caminho do bem. É imprescindível, então, diante de tudo isso, nos diz Kalfi Kiron, sentirmos gratidão por estarmos encarnados. E ele nos diz que quem sente gratidão por tudo que recebe é alegre naturalmente. A pessoa grata é mais feliz, tem paz de espírito, tem suavidade na sua alma, reconhece a grandiosidade da criação. Então, todos nós, habitantes deste planeta, nos diz o benfeitor, temos inúmeros motivos para fruir a alegria de viver. A começar pelo belíssimo planeta que foi colocado à nossa disposição. Ele nos alerta ainda que este planeta é tão belo que, observado, quem sabe, de outras galáxias, por irmãos que se encontrem em trevas de sofrimento, talvez seja motivo de inveja, de vontade de aqui estar, porque há irmãos em locais trevosos, onde não existe esse multicolorido, onde não existe o ar puro, onde não existe tão vasta natureza, onde tudo ao redor é cinzento, é escuro, é triste, é nebuloso. Mas nós estamos, então, num lugar no qual muitos espíritos desejariam estar. Então, meus irmãos, sejamos gratos, desenvolvamos as nossas capacidades de agradecer, para sentirmos naturalmente a felicidade na nossa existência. Tudo aqui é planejado. Nós recebemos um corpo físico planejado pelos arquitetos do universo. Nós passamos, nos diz o benfeitor, pela fase da infância, que nos foi dada como um período de trégua para as dores do passado, para as imperfeições ainda não superadas. O doce bálsamo do esquecimento na infância. A oportunidade de nos reajustarmos com agressores ou com aqueles que nós agredimos no passado, numa fase lúdica, numa fase de ternura, numa fase em que estamos mais intimamente dependentes e interligados, numa fase em que podemos ser reeducados para a fase adulta, numa fase repleta de risos, de gargalhadas, em que nos diz Kalfi que nessa fase é possível, por exemplo, que os agressores do passado rocem agora os seus narizes, como numa cena em que o netinho roça o seu narizinho ao rosto do avô. Quantas vezes não estão ali inimigos do passado? Espíritos que se reencontram para o reajuste aqui na Terra. Então, Kalfi nos diz que as crianças são os miosotes do jardim da alegria, porque onde há crianças, há motivo de alegria. Elas também fundamentam a nossa alegria de viver com a sua ternura, com a sua ingenuidade e com a capacidade que tem de despertar em nós o amor.
o carinho, o nosso melhoramento. Depois vem a juventude, com tantas escolhas, uma transição para a fase adulta, uma transição em que o espírito já começa a se revestir de uma outra personalidade, superando algumas coisas do passado, mas, quem sabe, também trazendo outras ainda equivocadas. Então, a fase da juventude, dos sonhos, das descobertas, em que também há motivo para sentir alegria de viver. Calvin nos diz que com os jovens a plantação cresce, as flores tomam formas exóticas, e é deles que partem e preenchem os ares dos novos tempos, os aromas da compreensão. Aceitando essa diversidade, nós desenvolvemos a compreensão, a aceitação, o respeito, o afeto verdadeiro, a amizade. E isso também nos torna mais alegres, mais felizes, mais gratos pela vida. E quando a alegria de viver nos acompanha desde a infância, meus irmãos, passando também, nos acompanhando pela juventude, na fase adulta, é muito mais fácil nos sentirmos felizes, continuarmos a sentir essa alegria de viver que já nos acompanha desde a tenra idade. Mas é claro que se não tivermos esta alegria desde cedo, nós podemos também desenvolvê-la. Nós temos todos os requisitos, as condições, as capacidades para encontrarmos a felicidade. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que Deus nos dá essa nova oportunidade. Então, passadas as fases da magia, do redescobrimento do mundo, chegamos à idade adulta e novamente nos tornamos guia de nós mesmos. Podemos agora encaminhar os rumos da nossa existência. Podemos seguir os rumos que nós escolhemos. Que sejam bons, que sejam de felicidade. Todos nós possuímos livre-arbítrio, mas nos descalfe. Nem todos estamos aptos ainda a fazer as melhores escolhas, seja por falta de maturidade, seja por insegurança, por medo ou por ceder às tentações da ilusão. É preciso, então, cuidar permanentemente de nós mesmos, ter amor próprio, buscar o equilíbrio, a segurança nas relações, para encontrarmos a verdadeira felicidade. Mas vejam bem, Calf também nos alerta que a verdadeira felicidade jamais é sentida individualmente, porque ela se irradia em todas as relações, como exemplo para os sofredores. Ou seja, nós temos que ser felizes para dar exemplo àqueles que sofrem. Nós temos que ser gratos como exemplo aos que não são. Nós temos que levar a nossa felicidade para que ela seja compartilhada, para que ela se dissemine em todos os corações, para nós irmos extinguindo os focos de tristeza, de lamúria, de desencanto e principalmente de desespero, que tantas vezes leva à desistência da existência, à desistência da vida. Então, sejamos felizes sendo gratos, aceitando as nossas limitações, mas buscando a superação, dando exemplo, quem sabe, pelo perdão. A felicidade de perdoar, meus irmãos, perdoar nos torna muito mais felizes, porque alivia os nossos corações. Nós experimentamos essa felicidade na leveza quando expurgamos as nossas mágoas de dentro do nosso peito. Então, sejamos felizes, sintamos essa alegria de viver, agradecendo a Deus por sermos a sua obra divina. Por fim, para concluirmos, o benfeitor nos diz que o homem feliz
traz na voz o ensaio para o cântico dos anjos, pronunciando palavras de incentivo, de coragem e de entusiasmo. Seu olhar é profundo, identifica instantaneamente traços de revolta, buscando acalmar o próximo com as suas observações sutis e reparadoras. Suas mãos são instrumentos de trabalho no bem, e seus pés caminham firmes para o cumprimento das suas decisões. Seu toque é aveludado e tênue, transmitindo energias curadoras. Seu coração bate sempre na mesma marcha, com amorosidade sonora, tanto para com aqueles com os quais tem afinidade, quanto para com aqueles que o desafiam. Sejamos felizes. Carreguemos dentro de nós a alegria de viver. Gratidão pela oportunidade e um grande abraço a todos.